Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Olha aqui, semana passada a gente falou no Adriano, tá lembrado? Ele se apresentou lá no Miami United. É investidor, chegou lá todo animado. E o Cafu, que está com ele aí nessa foto, disse que ele foi companheiro dele na Copa de 2006. Diz que o Imperador pode sim voltar à seleção brasileira. E eu não acredito, porque esse retorno vai depender só do esforço dele, segundo o Cafu. Mas o Adriano tem 34 anos de idade, foi apresentado no Miami United, foi na quinta-feira passada, e aquele problema do tornozelo dele, que ele não cuidou por 2 vezes, impede de ele voltar a jogar futebol. Ele tá lá para tirar um troco, Gilson? Tá lá para tirar um troco, tudo bem, garotinho? Alô, galera, um abraço, ó, tô aí, Gilson, coração, o coração do Gilson. Cartão vermelho para ele? Coração ligado, beat acelerado, Não, Adriano, tadinho, Adriano, seleção esquece. Futebol esquece, não dá mais, cara, não dá mais. Vai lá para ser dono do time, escalar fulano, ciclano, arrumar emprego para um, arrumar emprego para outro. Jogar não dá mais por culpa só dele, já falei isso aqui, Zé Carlos. Então por isso eu dou um cartão vermelho para ele, porque ele jogou tudo fora, a carreira fora, e podia estar jogando até hoje e muito. Potencial ele tem e muito. Podia estar jogando em qualquer time do mundo. Não tá porque ele não quis, Zé Carlos. Vai se fazer o quê? O destaque inicial da gandolinha mais famosa do Brasil, Fernanda Maia. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Vocês não pensam que cogitar o Adriano na seleção hoje é não olhar o lado do Adriano, e sim o lado da seleção? É perceber como a seleção está escassa de talento? Porque ele tem talento. Só mas se ele for convocado, eu convoco o Gerson para o meio campo e o Duda vai aceitar. Você poderia vai aceitar. E aí ia ser um show. O que você acha? Agora que eu entendi porque que fica chutando balde. Tu tá treinando para ir para a seleção. É mesmo. Imagina agora, só, você e o Adriano. Vou imaginar. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Eu no meio do campo, Adriano na frente, Cafu na lateral direita. Aí eu vou fazer uma ponta esquerda. Eu vou tirar a bandeira da CBF e vou me içar. Só enforcando. Que eu vou te contar uma coisa. Agora, quem tem gum tem medo. Principalmente quem é botafoguense. Exatamente. Eu, por exemplo, fiquei satisfeito. Estou em cima do muro. Agora, não pode tomar um gol daquele no final do jogo. Quase dentro da pequena área. Jeff, você tinha que sair. E os 2 zagueiros olhando. O Gum subiu, já é um cara alto, está acostumado a isso, né? Tirar da área do Fluminense e meter na área adversária. Agora, foi um jogo, diria o Saldanha. Agora, surreal foi o esparadrapo colado nas costas do goleiro vergonha essa arbitragem. Olha aqui, o árbitro, são 3, mais um assistente lá para ver se está tudo ok. Por que aquele cara que vai no vestiário, anota, pega a assinatura dos caras na súmula, não viu isso? Não viu que o uniforme do Botafogo é só o cara pedir para ver o uniforme. Qual é o uniforme? Deixa eu ver o uniforme. Esse aqui não camisa pode. Camisa preta. O Diego Cavalieri, inclusive, está com a camisa parecida com a do árbitro também. Tinha que perguntar para ele, ô, seu árbitro. E ele trocou. Ô, meu querido, você vai pegar no gol do Fluminense? Você está com a mesma camisa. Com direito a gol no último minuto de jogo, Botafogo e Fluminense ficaram em empate e você vai ver os gols. O Botafogo abriu o placar logo no início do segundo tempo. A bola explodiu no peito de Ribamar, que balançou a rede. Tudo estava se encaminhando para a vitória alvinegra, mas no último minuto, o zagueiro Gum deixou tudo igual para o tricolor. Botafogo 1, Fluminense também 1. No domingo, o Fogão pega o Madureira. Já o Flusão joga o clássico contra o Flamengo. Com um detalhe, inclusive, o Flamengo ainda tem um compromisso pela Copa do Brasil no meio da semana. Vai ser lá em Aracaju, no Batistão, contra o Confiança. Enquanto que o Fluminense vai ficar a semana inteira se preparando. E esse jogo no Pacaembu, você vai dizer assim, tem torcida do Fluminense? Eu não sei. Mas que em São Paulo tem muito torcedor do Flamengo, eu sei. Já transmiti muitas vezes no estádio da Portuguesa, no Canindé. Canindé. Portuguesa e Flamengo, com muito mais torcedor do Flamengo que a Portuguesa. Mas, meu querido, só a gente lembrar que isso é campeonato carioca, né? Aí vai ser em São Paulo, neste momento. São Paulo, Pacaembu. Neste momento, no estacionamento, no engarrafamento. Um monte
monte de paulista assistindo Fla-Flu, vocês estão de brincadeira. Mas olha aqui, ainda tem mais uma novidade, querem fazer torcida mista. Torcida mista. Todo mundo é amigo, Flamengo e Fluminense estão na liga. Hein? Torcida mista na minha época era outra coisa. Tá acreditando nisso? Bom público no Pacaembu, Fla-Flu? Pode ser que sim, vai ser a primeira. Eu acho que não tem um Fla-Flu no Pacaembu desde a década de 40. Vou apurar isso. Quando você Se não me nasceu, falha a memória. Eu até fui nesse brincadeira, foi não. Foi não? Mas eu acho que pode ser que tenha público, porque é uma coisa que não é natural em São Paulo. E tem torcedores dos clubes do Rio por lá. Mas vamos, é arriscar muito. É verdade, pode até arriscar. Tem gente que está gostando do governo, então pode ir assistir o Fla-Flu no Agora, Pacaembu. com um detalhe, hein? Ontem o Fluminense e Botafogo, lá em Volta Redonda, teve 4.300 torcedores pagantes. Pagantes. E está arriscado esse Fla-Flu do Pacaembu. Ter 2 mil não está pagantes. acreditando em bom público. Não, ser o melhor público do campeonato carioca. Eu estou apostando que vai ser o melhor público do campeonato. Bacana, parabéns pra Acredita, você. não? Porque qualquer 4.200, Mas 200 isso, a cara, mais. a média está tão baixa Brincadeira. que esse Fla-Flu lá no Pacaembu pode se transformar na maior arrecadação do campeonato carioca. O que e seria você vai sensacional, falar no é? estacionamento? Aí vai dizer, neste momento aqui no estacionamento, tá lotado. Vamos pegar o Minhocão para ir embora. O único bom público foi em Brasília. Também o Fla-Flu. Mas Brasília é diferente. Mas São Paulo, Pacaembu, não tem nada a ver com Flamengo e Fluminense. Campeonato Carioca no Pacaembu. O que eu vou contar depois pro meu neto? Vai me perguntar, lá o Vicente, lá o Heitor, aqueles dois malas. Que derrota. Ô, Canhota, esse Botafogo e Fluminense ontem, quando terminou, passou para mim a sensação, pro Botafogo foi uma derrota. Pro Fluminense, uma comemoração, como se fosse uma vitória. Foi exatamente não foi isso? Foi exatamente isso. O Botafogo já estava com o jogo na mão. Já ganhou. Exatamente. Vocês viram o gol ali. Não pode deixar o Gum. Embora o Gum tenha subido com 2 zagueiros, agora tem que sair. O goleiro tem que sair do gol. Então foi uma derrota. Foi uma derrota. E uma vitória para o Fluminense, porque fez o gol, deu a saída, acabou o jogo. E outra coisa também, convenhamos, o Fluminense também não pode tomar um gol que tomou, não. É igual o Flamengo e Vasco. O Vasco fez o gol no finalzinho em cima do Flamengo. Exatamente. Que o Fábio Braz sozinho. E o Fábio Braz, Fernanda, ficou invicto, se manteve invicto, com 2 jogos no comando do Fluminense. E ontem ele teve estrela porque ele sacou o Renato Chaves, botar o Gum, porque o Renato Chaves já está com um cartão amarelo. Estava pronto para cair. E estava nervoso. Desculpe, mas convenhamos. Só para... Pode falar, meu amor. Você fala quando você quiser. Convenhamos, muito obrigado. Convenhamos. O Gum, quem tem Gum tem medo. O Gum ainda é melhor, é ruim, mas ainda é melhor que tudo isso que está aí. É melhor trazer o Leandro Eusébio também? Leandro Eusébio? Leandro Eusébio, meu querido, volta. E com detalhe, ele estava cabisbaixo no banco, como reserva do Fluminense, tanto que no final do jogo, as entrevistas, principalmente de Diego Cavalieri, enalteceu o gol do Gum e principalmente a recuperação. Eu acho ele um cara legal, eu acho que ele é batalhador. Dedicado, ele é batalhador. profissional. É melhor do que esses que estão ali. E a galera fez corinho pra ele. Não, mas ele é o cara que briga, Zé Carlos. Ele é brigador, ele vai à luta, ele corre atrás, ele não tem negócio de ficar morcegando, não. Aí ficar gastando um dinheirão para trazer esses zagueiros aí, deixa o cara lá, o cara tá aí no Fluminense há quanto tempo, honrando a camisa, lutando, batalhando, deixa ele aí. E a grande pergunta é a seguinte, Marlon, quando é que você vai embora? Vai embora? Marlon? Presidente, quando é que o Marlon vai embora? Agora o detalhe, o Diego Souza ainda não estreou no Fluminense. Essa é a observação. Contra o Cruzeiro, que fez ele tem jogado, não, ele tem jogado, mas a gente sente que ele está fora de forma física e principalmente pesado. Tanto que o Gerson entrou ontem no jogo, deu mais mobilidade, se mexeu mais. O Gerson é que cresceu muito de produção em relação ao que ele produziu antes. Agora, no jogo de sábado, o placar foi magro, mas o Flamengo venceu o Madureira pela Taça Guanabara. O gramado, que estado estava, com aquela chuvarada. Jogando Pacaembu. Em Volta Redonda, rodando VT para você. O último gol do jogo veio aos 15 minutos do segundo tempo. Gabriel foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Emerson Sheik não desperdiçou e garantiu a vitória rubro-negra. Flamengo 1, Madureira 0.
Antes da próxima rodada do Carioca, o Mengão estreia da Copa do Brasil diante do Confiança na quarta-feira, às 10 horas da noite. Quem está voltando no Flamengo já voltou no sábado um pouquinho, o Alan Patrick. Mas agora vai ter Alan Patrick, o Ederson e o Mancoede, que está se recuperando. O Ederson já está bom mesmo, tá? Tem certeza? Estão apostando nele. Antes que ele nele. sentiu um negocinho lá, não sei o quê. O Alan Patrick era desequilíbrio, não sei o quê, né? Mas o Mancoede ainda é o melhor. Não, o Mancoede joga bem, o Mancoede é muito melhor. Titular é ele, pô. Ele é o melhor. Vai deixar o Mancoede no banco, aí eu, Mas vai ficar muito tempo para se recuperar ainda. Ele teve uma contusão séria, né? Mas ele é o melhor. Você acha também, Fernando, que o Mancoede é o melhor dos três? Acho que é o melhor. E ele é um cara que, além de tecnicamente ser melhor do que os outros dois, os três são muito bons, mas eu tô nivelando por cima. Ele é um cara que vestiu a camisa do Flamengo e não sentiu o peso. Não é um jogador que um jogo vai jogar bem, o outro não. É um jogador experiente. Então, por isso que eu acho que hoje o Mancoede é o dono da camisa 10 do Flamengo. O Ederson, se jogar aquilo que eu já vi ele jogar, pelo menos um lampejo, ele sabe jogar bem. O problema é que se machuca muito. Ele sabe jogar, ele já veio tranquilo, mas já veio de lá baleado, ele está sempre contundido. E aqui daqui a pouco é tornozelo, daqui a pouco é a coxa, sentiu uma dor aqui. Ele está com o negócio do PVC, a porcaria da velhice chegou. E com detalhe, eu repito que o Flamengo é o único que vai, dos cariocas que vai jogar no meio de semana. Como tem Copa do Brasil, é mais uma viagem. Jogadores reclamam que no Campeonato Carioca é viagem para cá, é viagem para lá. E é para Aracaju, é chão, não é logo aqui não. Aracaju para aqui, aí embarca ali, vai para Maceió. No Batistão. Aquela farofa de caranguejo lá. Na praia de Atalaia. Fernanda Maia, tem perguntinha aí? Pelo WhatsApp, ele não mandou o nome dele, mas ele gostaria de saber, Gilson Ricardo, sim, quem trouxe o Wallace pro Flamengo? Será que foi o Pelaipe? Foi o Pelaipe. O Alex, na gestão Pelaipe. Obrigado, Pelaipe. O Wallace era reserva do Corinthians. Aí veio pro Flamengo. Pô, quando o Figueirense foi uma loucura o gol, hein? Paulo Vitor, vai, Paulo Vitor, é tu, irmão. Tá é nossa, é minha, tua e minha. O cara, pumba, gol do Figueirense. Tá tomando quantos remédios ele? 8. Hoje quando a maré tá braba, inclusive, é que nada dá certo. Nada dá certo. Não adianta. Saldanha dizia isso. Pão de pobre só cai com a manteiga pra baixo, meu querido. E mestre Saldanha dizia isso. Nosso Johnny. Tá tão ruim que o urubu de cabeça para baixo faz no de baixo. Agora é o Vasco que vai ser focalizado aqui, porque ele venceu o Bangu ontem, 2-0, e garantiu a liderança na primeira rodada da Taça Guanabara. Matéria na tela para você. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Jorge Henrique encerrou um jejum de quase 7 meses sem marcar e abriu o placar para o Vasco. Na segunda etapa, Luan marcou de barriga o segundo gol do time da Colina. Final, Vasco 2, Bangu 0. No sábado, o Vasco enfrenta o Boa Vista às 4 horas da tarde. Sabia que há quase 7 meses o Jorge Henrique não marcava. Conseguiu fazer um gol. Fez um gol ontem. Comemorou, gol de Jorge Henrique. Você vê, o futebol carioca tá mudado. O Jorge Henrique já tá fazendo gol, tá melhorando. Vamos ter Fla-Flu no Pacaembu, gol de Jorge Henrique. Tá indo bem. O Gerson comentou esse jogo pela Rádio Tupi com o Jotinha. E o Thales teve muitas oportunidades. Foi o substituto do Riascos. Ele aprovou, Thales? Aprovou. Ele é um jogador, nesse esquema do Jorginho, que ele abre espaço pra galera que vem chegando. Agora ele batalha pra caramba ali na frente. E o Jorge Henrique é mais meio de campo, brigando ali, para defender junto com os outros, que propriamente na frente. Mas ele já está entrando no esquema que ele já está fazendo, até com certa facilidade, por incrível que pareça, o meio e a frente. Esse gol, por exemplo, ele vem acompanhando. Lá da direita, metida de bola, entrou o lateral, ele vem acompanhando aqui, por trás do Thales. Encostou e fez o gol. Esse esquema do Jorginho tá dando certo. Agora, para tudo. O quê? Para tudo. Andrezinho e Nenê estão jogando muito. Vão jogar assim na casa do cacete. Calma. Agora, com um detalhe, o Bangu perdeu para o Vasco por 2-0, mas as jogadas que me chamaram a atenção, individuais, foram do Almir, que esteve no Flamengo, não esteve bem, já foi no Botafogo, e com a camisa do Bangu, o que acontece, Fernanda? Ele só veste a camisa do Bangu, porque ele deu uns lançamentos ontem,
Não vou dizer que parecia um cara que tá aqui perto de mim, porque isso não pode. Você tá... Eu vou Porque embora. ele é incomparável. Eu vou embora, hein? Não, não vou falar isso. Vê lá o que você vai falar. Mas tá ele até jogou babando, bem. ele tá Vou babando. mandar um recado pro Juninho. Não, muda não. Eu vou pedir um rápido intervalo, na volta Tá a gente babando, continua maluco. batendo bola com você, não sai daí não. Amanhã a gente volta depois da Isabelle Benito. Tchau e até lá. Beijo.